Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para a última exposição dessa maravilhosa série que iniciamos na carta de Paulo aos Gálatas, uma das principais cartas do Novo Testamento, e assim como a carta aos Romanos, porque ambas têm o mesmo tema, a justificação pela fé. E é interessante que Gálatas ela é conhecida como a carta da liberdade cristã. Lutero tem uma frase maravilhosa no comentário dele, dessa maravilhosa carta, epístola. Ele vai dizer assim: Gálatas é a minha epístola, eu me casei com ela. Gálatas é a minha epístola, eu me casei com ela. Interessante, né? Interessante as palavras de Lutero sobre essa importante carta. E nós iremos concluir essa maravilhosa epístola, essa carta extraordinária, expondo os versículos 11 a 18. E iremos trabalhar com a seguinte temática: conselhos finais de um velho apóstolo. Conselhos finais de um velho apóstolo. E se você não acompanhou toda essa série que nós trabalhamos aqui, todas as exposições que nós fizemos dessa carta, vai aqui no nosso canal, na nossa playlist, vai na playlist aqui no nosso canal e você vai encontrar todas as exposições dessa carta. E não só dessa carta, mas da carta aos Romanos, de Obadias, Judas, Malaquias, Zacarias, Sofonias. E eu tenho certeza que essas exposições irão abençoar a sua vida. Estamos também expondo o livro de Eclesiastes, que é também um livro maravilhoso, maravilhoso. E só reiterando aqui, eu não vou aqui entrar nos detalhes porque Paulo escreveu essa carta, porque eu falei em quase todas as exposições. O contexto histórico, cultural, o que levou Paulo a escrever essa carta, o que estava acontecendo, quem eram os falsos mestres que estavam atacando a autoridade apostólica de Paulo, estavam atacando o seu ministério, a sua mensagem, o seu evangelho. Inclusive, Paulo mostra aqui que existe o evangelho verdadeiro, que é o evangelho, o que era o evangelho que ele pregava, e existia um outro evangelho que competia com o seu evangelho. Então, há o evangelho verdadeiro e há o falso. É a mesma coisa que hoje. Há o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, puro, e há outros evangelhos, como o evangelho da prosperidade, evangelho da água ungida, do sal ungido, do sal grosso, da rosa ungida. É o evangelho da feitiçaria, da macumbaria, né? O evangelho que mistura aí elementos do candomblé, da umbanda, da quimbanda, espiritismo e outras religiões, tá? E o povo está engolindo essas aberrações. Tudo isso aí são outros evangelhos diferentes, que não tem nada a ver com Deus e com Cristo. Então, há o evangelho de Cristo e há outros evangelhos. Então, por isso que é importante nós expormos a palavra, a pregação da palavra. E não só expor a palavra, mas ser fiel a ela. Por isso que a carta aos Gálatas, a mensagem dela é atemporal. Atemporal. Então, assista a todas as exposições, que em quase todas eu falei do contexto histórico, cultural, dos falsos mestres, enfim, que estavam perturbando os Gálatas. Estavam ali enchendo o saco, levando os Gálatas à circuncisão, levando os Gálatas a Moisés, levando os Gálatas à lei. Eles estavam retrocedendo. E as duas últimas exposições que nós fizemos foi os versículos de 1 a 5 do capítulo 6, onde nós trabalhamos sobre levar as cargas um dos outros, e os versículos 6 a 10, onde nós trabalhamos sobre a semeadura, a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. E agora,
nós iremos expor os versículos 11 a 18, falando aí dos conselhos finais de um velho apóstolo. E Paulo começa aqui, depois de ele falar aqui no versículo 10, sobre: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Depois de ele falar essa maravilhosa frase, ele começa no versículo 11 aqui a sua despedida, despedindo ali dos Gálatas. Ele fala assim: vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Lembrando aqui, quando eu fiz lá a exposição do capítulo 4, se você ler o versículo 13 do capítulo 4, Paulo fala assim: e vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E os estudiosos, a maioria deles, concordam que o espinho na carne do apóstolo, que ele fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, era uma doença física, era uma enfermidade física. E essa enfermidade deixou ele desfigurado. E por que eu sei disso? Por causa do versículo 14 do capítulo 4, que Paulo fala assim: e por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então essa enfermidade desfigurou Paulo. Não era a pretensão de Paulo parar ali na Galácia, tá? Nas regiões ali da Galácia. Mas ele parou ali por causa de uma enfermidade. E através da sua parada ali e de sua enfermidade, Deus o usou para pregar o evangelho. E ali ele estabeleceu comunidades, igrejas. E agora essas comunidades estavam sendo atacadas pelos judaizantes, cristãos judeus, mestres, pregadores judeus que estavam enfatizando a lei de Moisés. Olha, vocês creram em Jesus, aceitaram o evangelho, beleza. Mas isso não é suficiente. Vocês têm que guardar o calendário judaico, vocês têm que guardar as festas judaicas, você tem que guardar o sábado, você tem que circuncidar-se, senão você não será salvo. Paulo fala isso lá no versículo 9 do capítulo 4, quando ele fala assim: mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Versículo 10. Vocês guardam dias, olha só, meses, tempos e anos. Todo o calendário judaico. Então eles estavam voltando à lei, estavam voltando a Moisés, estavam voltando ao Sinai, estavam voltando às tábuas de pedra. E Paulo falou: ó, vocês estão retrocedendo. Não façam isso, não façam isso. Tudo isso foi sombra. Cristo cumpriu tudo isso. A lei apontava para Cristo. A lei mostrava Cristo. A lei refletia Cristo. Então, se a lei era a sombra das coisas que viriam, quando veio a realidade que é Cristo, eu não preciso mais da sombra. Eu não preciso mais de Moisés. Eu não preciso mais de regras. É o calendário judaico, porque eu tenho Cristo, ele cumpriu tudo isso. Então, os falsos mestres estavam atacando o apostolado de Paulo, falando que ele era um falso apóstolo, e o seu evangelho era diferente do evangelho de Pedro, de João, dos apóstolos. E eles estavam atacando também a mensagem de Paulo, o evangelho de Paulo. Por isso que ele escreve essa carta, para defender o seu apostolado e defender a sua mensagem. E ele fala no capítulo 1, nós abordamos isso, quando nós trabalhamos o capítulo 1, que ele recebeu o seu evangelho, não foi de homem, ele recebeu diretamente de Cristo, foi por revelação. Olha só
o capítulo 1, versículo 11, quando ele fala: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem foi me ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Ele recebeu diretamente de Jesus o seu evangelho. Então a sua mensagem não era humana, era divina. O seu evangelho não era um evangelho humano, era divino. E é interessante, queridos, que Paulo pregou, eu li aqui para vocês os versículos 13 e 14 do capítulo 4, e por meio dessa doença e do cuidado também que os Gálatas tiveram com ele, ele se recuperou, pregou o evangelho, estabeleceu ali as comunidades, as igrejas, e agora, como eu falei, essa comunidade estava sob ameaça desses falsos mestres que queriam escravizá-los por meio da lei de Moisés. Por isso que Paulo fala da graça, a graça liberta, a graça, ela acaba ela esmaga as algemas da segregação da lei. A graça nos deixa livre. E quantas pessoas estão presas em normas humanas, em costumes humanos, em preceitos humanos, porque nunca conheceram Cristo. Elas conhecem regras, elas cumprem regras, normas, estabelecimentos, mas não conhecem o Evangelho, não conhecem a graça liberta, a graça te faz livre. Por isso que o tema dessa carta, né, é a liberdade cristã, é a carta de alforria. Cristo nos libertou, foi para a liberdade que ele nos libertou. Capítulo 5, versículo 1, ele fala isso. Então aqui, no versículo 11, Paulo fala, do capítulo 6, vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Ele tinha um problema na visão. Essa doença do apóstolo atingiu a sua visão. Por isso que em várias de suas cartas ele não escreveu, ele só ditou. Como a principal carta dele, a carta aos Romanos, quem escreveu a carta foi Técio. Paulo ditou e Técio escreveu. Técio era um escriba, um amanuense, que era contratado, ele era pago para escrever. Era um especialista em escrever cartas. E, para mim, e eu falei isso na exposição do capítulo 4, o espinho na carne de Paulo, que ele menciona no capítulo 12, da segunda carta aos Coríntios, é simplesmente uma doença física que incomodava ele. E essa enfermidade veio por permissão de Deus. E por que eu sei disso? Por causa do propósito. Porque lá o texto fala lá. O texto fala. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Para que eu não me gloriasse, que ele fala da visão que ele teve, que ele foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Ele diz que por causa dessas revelações que ele viu no céu, foi-lhe dado, foi-lhe posto, colocado um espinho na carne, que era uma doença. E essa doença atingia todo o seu corpo, principalmente os seus olhos. Por isso que aqui ele está escrevendo com letras grandes, com seu próprio punho, porque ele chegava mal, ele via mal. Aí no versículo 12, vamos correr aqui por causa do tempo, ele diz assim, e pela última vez aqui, ele ataca os falsos mestres, os falsos pastores, os judaizantes. Ele diz assim, versículo 12, todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. A cruz de Cristo traz sofrimento. A cruz de Cristo traz dor. Quando você lembra de cruz, você lembra de sangue. Você lembra de sofrimento. Você lembra de morte. Você lembra de servidão. Você lembra de fardo, de peso. A cruz de Cristo, pregar o evangelho, não é para qualquer um. Pregar o evangelho traz zombaria, escárnio, desprezo. Tudo isso Paulo passava. Então Paulo está falando, esses falsos mestres, eles gostam de se gabar-se. São avarentos,
são presunçosos, são pescoços, são pescoço duro. São pescoço duro, não se dobra, né? Peito de pombo, são arrogantes, petulantes, soberbos. Eles gostam de ostentar-se na carne, porque são vaidosos e estão obrigando vocês a se circuncidar. E Paulo é taxativo, não deixe. O evangelho que eu ensinei a vocês é o autêntico e verdadeiro evangelho. Aí, versículo 13, ele fala: pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei. Em outras palavras, eles são hipócritas. Os falsos mestres são hipócritas. Tem aquela velha frase: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Jesus, em Mateus 23, que é um discurso pesado contra os religiosos, os fariseus, ele fala que eles colocavam uma carga, um peso tão esmagador nas costas, nos ombros do povo, que eles, os hipócritas, os fariseus, os religiosos, não conseguiam ou não conseguiriam remover nem com o dedo. Nem com o dedo. Essa é uma marca de um falso profeta, de um falso pastor, de um falso obreiro, de um falso pregador, a hipocrisia. Nos teatros gregos, os atores usavam máscara. Daí vem a palavra hipócrita. Hipócrita, tá? Que é você fazer um papel, né? O sentido moderno dessa palavra é um ator. Só que nós não chamamos de hipócrita, nós chamamos de ator. É que faz novela, filme. Você vê um ator ali na novela, ou atriz, fazendo um filme, você às vezes chora com o personagem, mas na vida real aquela pessoa não é nada daquilo, porque ela está exercendo, fazendo personagem. Então, o que é um hipócrita? É uma pessoa que faz um papel ou se passa por alguém que ele não é. Então, o falso profeta, o falso mestre, o falso pastor, o falso pregador, o falso obreiro, o falso crente, é um hipócrita. Porque manda o povo fazer aquilo que ele não faz. Pede para o povo fazer aquilo que ele não faz. É um mentiroso, é um ator, é uma atriz. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei. A lei aqui é a lei de Moisés. Mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Para que, em outras palavras, para que eles olhem assim e falem: olha, tá vendo aí? Eu convenci vocês, eu convenci eles. Agora são meus discípulos. Agora são meu povo. Esse evangelho de Paulo aí é mentira. Esse evangelho da graça é mentira. Que história é essa? Que pela graça você é salvo? Não, que eu não faço mais nada, que eu não tenho que fazer sacrifícios. Que negócio é esse? Não, vocês têm que fazer alguma coisinha. Vocês têm que participar da salvação também. Cristo morreu, salvou vocês, tá? Ele fez a parte dele, agora tem a nossa parte. Não é assim que os falsos mestres pregam? Olha, Jesus morreu na cruz, mas tem aqui um sal grosso para você. Veste branco aí para dar sorte. Não é assim? Hoje você vê outros evangelhos sendo pregados. É pastor usando quepá, é pastor usando Arca da Aliança, ou tendo a Arca da Aliança no culto. É pastor usando tilt, aquele pano que os judeus usam, né, no pescoço para orar. Esses dias eu vi um pai de santo gospel, né, psicografando, escrevendo. O cara estava com uma roupa de um babalorixá, de um bandista, tá? Misturado com o candomblé, yaquibanda, espiritismo e cristianismo, tudo junto. Psicografando, escrevendo na mesa, como se estivesse profetizando. Um absurdo isso. Isso é o quê? Feitiçaria. Isso é outro evangelho, gente. Nós temos que combater,
Por isso a importância do sermão expositivo e da exposição bíblica séria. Séria. Nós temos que expor as Escrituras. É muita heresia, é muita palhaçada. Onde já se viu usar branco para dar sorte, dar passe nos outros, né? Pegar uma rosa ungida e levar para casa para atrair o mal olhado. Vassoura ungida para varrer o mal da sua casa. Sal grosso contra o mal, isso não existe, isso é macumbaria. É o evangelho da feitiçaria. É o evangelho da bruxaria. É o evangelho de Satanás, do diabo. Não tem nada a ver com Cristo. Então, Paulo fala aqui no versículo 13, mais uma vez, pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, são hipócritas. Os falsos profetas, os falsos pregadores, pastores, são hipócritas. São falsos, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês, que eles são arrogantes. Versículo 14, mas longe de mim. Aqui está as marcas de um verdadeiro homem de Deus. Aqui estão as marcas de um verdadeiro apóstolo, de um verdadeiro pastor, de um verdadeiro missionário. Os falsos mestres se gloriam. Os falsos mestres são soberbos. Os falsos mestres são arrogantes. Mas um homem de Deus, o verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro mestre, pastor, pregador, ele não se orgulha. Porque a glória não é dele. A honra não é dele. É de Cristo Jesus, que chama, comissiona. Esse versículo é lindo. É um dos mais lindos da Bíblia. E é uma das palavras mais lindas do apóstolo Paulo, versículo 14. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Essa expressão é tão forte. Se você vai para o grego, tá? Crucificado aqui traz a ideia de morte. Traz a ideia de sepultamento. Tá? Eu não consigo dar um abraço fingido em alguém. Sabe por quê? Porque as minhas mãos estão crucificadas. Eu não consigo passar a rasteira em alguém. Sabe por quê? Porque meus pés foram crucificados. Está lá na cruz. Eu não consigo, tá, falar mal de alguém, porque a minha boca é dominada por Cristo crucificado, pelo seu Espírito. Então Paulo está falando, eu morri para o mundo. Morri aqui significa, morrer aqui, ou a expressão morri ou morrer, significa eu não ando segundo o costume do mundo. Eu não vivo para o mundo. O mundo não me domina. Não me domina. O mundo não me domina. O mundo não me domina. Não me domina. O mundo não domina minha alma. O mundo não domina as minhas vontades. O mundo não domina os meus desejos. Quem domina é Cristo, porque eu estou crucificado. O crucificado não anda. O crucificado não faz o que quer. O crucificado não vai aonde quer. O crucificado, ele está inerte. Ele não pode fazer nada. Então essa expressão é muito forte que Paulo usa aqui. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. O mundo morreu para mim. Eu não vivo para o mundo. Não vivo. Mundo aqui se refere ao sistema. Viver de acordo ao sistema do mundo. Ser dominado pelo mundo e fazer aquilo que ele quer. Não. O mundo morreu para mim. E eu morri para o mundo. Eu morri para o mundo. Estou morto, estou crucificado para o mundo. Versículo 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem aqueles que são circuncidados, tá? Ou aqueles que não são circuncidados, pois nem a circuncisão é alguma coisa, é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura.
Não importa se é circuncidado, se não é circuncidado, se é judeu ou gentil, em outras palavras. Mas o importante é ser nova criatura, porque a circuncisão, conforme ele fala lá em Romanos capítulo 2, do 25 ao 29, a verdadeira circuncisão é interna, é espiritual, é no coração, não é externa, não é num órgão sexual masculino, não, é interna, é espiritual. Grossa, é uma coisa assim maravilhosa, graças a Deus, que maravilha, que texto maravilhoso, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Versículo 16. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Que regra Paulo está falando? Que regra ele está falando? Ele acabou de falar nos versículo 14 e 15. Tá? Que ele está crucificado para o mundo e o mundo para ele. E nem a circuncisão é alguma coisa, e também a incircuncisão, mas ser nova criatura. Mas o ser nova criatura. E a todos que andarem, os salvos aqui, em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Eu não vou entrar nos meandros aqui. Quem é o Israel de Deus aqui? Porque aqui dá um debate muito grande, né? Muitos falam que o Israel de Deus é a igreja. E a igreja substituiu Israel por completo. Todas as promessas no Antigo Testamento que tem Israel como alvo, ou tinha Israel como alvo, segundo esses que defendem essa perspectiva, principalmente nossos irmãos aliancistas, falam que o Israel de Deus aqui é a igreja. A igreja cumpre o papel que Israel cumpria no Antigo Testamento. Então, Israel perdeu a proeminência. Acabou. O Israel de Deus agora é a igreja, chamado Israel espiritual. Outros entendem que não, que o Israel de Deus aqui é os judeus salvos. Todos os judeus salvos é o Israel de Deus. E tem outras perspectivas. E nós não vamos entrar aqui por causa do tempo. E aqui não é um debate, é uma exposição. Então, Paulo fala, e a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Sobre os crentes, sobre os salvos. Versículo 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Versículo 18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. A bênção do versículo 18. Mas no versículo 17, Paulo fala das marcas. E que marcas são essas? São as marcas literais, das chibatadas que ele levou, das chicotadas, tá? Dos apedrejamentos que ele levou. Paulo foi apedrejado várias vezes. E ele está falando que ele carregava cicatrizes das chibatadas, tá? Das pedradas, das chicotadas, dos socos, dos murros que ele levou. Ele carregava no corpo. Ele era todo marcado. Imagina você, se você olhasse para Paulo, o rosto era marcado, o corpo era marcado, todo o seu corpo era chicoteado, era cheio de chicotadas, marcas de chicotadas, de pedradas, porque ele foi várias vezes, como eu falei aqui, e reiterando, apedrejado. Então, eu quero citar aqui alguns detalhes sobre marcas, né? Paulo usa aqui a metáfora do recebimento de marcas a ferro para expressar seu grau de comprometimento com Cristo. Recebimento de marcas a ferro. Trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Aqui, como eu falei aqui, são chibatadas,
né, pedradas e por aí vai. E existiam, queridos, 5 classes de pessoas que eram marcadas a ferro. Isto é, os escravos, tá? Os escravos, e eles eram marcados como uma marca da propriedade de um senhor, de um dono. Os soldados, como marca de lealdade. Os devotos, como marca de consagração. Os criminosos, como marca de exposição. E os execráveis, como marca de vergonha. As marcas do Senhor Jesus no corpo de Paulo eram todas essas. As marcas do Senhor Jesus no corpo de Paulo eram todas essas 5 em uma só. Paulo também carregava a marca do desprezo, da vergonha, por ser apóstolo, por pregar o evangelho, tá? Carregava a marca da lealdade, porque ele era um soldado de Cristo. Carregava a marca, tá, de um escravo, porque ele era a propriedade exclusiva de Cristo. Carregava a marca de um criminoso, porque era a marca da disposição. Inclusive, ele morreu como criminoso. Ele foi decapitado como criminoso, só porque pregava o evangelho, tá? Ele tinha também a marca, porque ele era um devoto, né? Que é a marca da consagração a Deus, a Cristo. Então, todas essas marcas Paulo tinha. E a principal, né? Que era as chibatadas, as chicotadas, as pedradas. O verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro pastor, um verdadeiro pregador, um verdadeiro apóstolo. No caso de Paulo, que não existe mais apóstolos hoje, né? Eles carregam essas marcas. As marcas do sofrimento, as marcas da dor, as marcas do Santo Evangelho. E aqui nós concluímos a exposição dessa carta. Gálatas é a carta da liberdade cristã. Se você quer ser livre, leia Gálatas. Cristo te libertou. Não viva por meio de regras criadas por pastores, por líderes, por homens. Regras que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tá? Tem gente que são subjugados por regras. Pensa que o evangelho é normas, regras humanas, inventadas, criadas por mentes humanas, por pecadores. Não! O evangelho é de origem divina. O evangelho liberta. O evangelho é graça. O evangelho é misericórdia. O evangelho é amor. O evangelho é compaixão. O evangelho te liberta das garras do legalismo, da lei. Da lei. E quem carrega a mensagem do evangelho, carrega as marcas do desprezo, as marcas das pedradas, das injúrias, das calúnias, das fofocas, intrigas, brigas. Mas mesmo assim, não deixa de anunciar o evangelho. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe os seus planos, os seus projetos. Se você gostou dessa última exposição, dessa maravilhosa carta, deixe aqui os seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições, querendo Deus.